Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quinta-feira, 12 de junho de 2025. E olha, o cardápio hoje tá cheio. O governo brasileiro deu uma mexida nas regras de impostos, sabe? Tentando arrumar as contas. Tem mudança no IOF, taxa nova para investimento, até para aposta online. Isso. E lá fora, um certo otimismo, né? Notícias de acordo EU-China, inflação americana um pouco mais tranquila. O que acabou mexendo com a nossa bolsa, que subiu, e o dólar, que caiu. E ainda tem decisão na justiça que deu uma animada no varejo. Bastante coisa para a gente desenrolar. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando aqui pelo Brasil. O governo soltou ontem uma medida provisória, uma MP, para tentar equilibrar as contas, né? Veio no lugar daquele decreto do IOF que deu o que falar. Exatamente. A ideia é arrecadar uns 10 bilhões ainda este ano com ela. E o que tem nessa MP especificamente? Bom, ela mexe no próprio IOF, por exemplo, reduz a taxa para crédito de empresa, sabe? Cai de 0,95% para 0,38% e também elimina aquela alíquota fixa no tal do risco sacado, que é importante para o varejo dar uma aliviada. Ah, sim, aquela operação de antecipação para o fornecedor. Isso. E tem mais, zerou IOF para retorno de investimento estrangeiro direto e ampliou isenção para plano VGBL. Coisas pontuais, mas que somam. E não foi só IOF, né? Ouvi falar de mais regras de tributação. Sim, sim, o pacote é maior. A MP propõe unificar o imposto de renda para a maioria das aplicações financeiras, seria 17,5% a partir de 2026. Unificar, acabando com aquela tabela regressiva de hoje. Exatamente. E até título que hoje é isento, tipo LCA, LCI, passariam a ter 5% de IR, mas só nas novas emissões, a partir de 2026 também. E que mais? Pegou também as empresas de apostas online, as bets. A taxa sobre a receita bruta delas subiria de 12% para 18%. E para fechar, a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Para algumas financeiras, tipo fintechs, subiria de 9% para 15%. Uau! É, bastante coisa mesmo. Uma tentativa clara de buscar receita em várias frentes. Mas isso passou bem lá no Congresso. A recepção política foi tranquila. Que nada. Já teve crítica, sabe? Gente falando que vai ser difícil aprovar, que o melhor seria cortar gasto, não aumentar imposto. O cenário ainda é bem incerto sobre a viabilidade política disso tudo, viu? Principalmente no longo prazo. Entendi. E com toda essa incerteza fiscal no ar, como é que o mercado reagiu ontem? A gente viu um número positivo, né? Foi um dia positivo. O Ibovespa fechou em alta, 0,51%, Petrobras ajudou, com petróleo subindo, e os bancos também. E o dólar caiu. Caiu 0,59%, fechou a R$ 5,53. É o menor valor desde outubro do ano passado. Interessante isso. Quer dizer que o otimismo veio mais de fora do que daqui de dentro, então, apesar dessa MP toda. Olha, parece que sim. Em grande parte, o bom humor global foi o que puxou. Aquele acordo EU-China e a inflação americana mais baixa que o esperado deram um gás enorme para os mercados lá fora e isso contagiou aqui. Então o pessoal focou mais nesses sinais externos. Parece que sim. Deixaram a incerteza fiscal nosso um pouco de lado, pelo menos por ontem. O cenário externo falou mais alto. E teve também uma notícia boa especificamente para o varejo, né? Uma decisão judicial. Sim, importante. Do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Um ministro reafirmou lá um entendimento de que créditos de ICMS, aqueles incentivos fiscais, não devem entrar na base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. Ah, isso é relevante. E a contra uma lei recente, não? Exato. E essa decisão traz mais segurança jurídica, sabe? E pode significar ganhos de bilhões para empresas do varejo, farmacêuticas, empresas que dependem muito desses incentivos. Certo. Agora, falando desse cenário global que animou tanto, tivemos o anúncio de um acordo comercial EU-China. Isso. O Trump anunciou que finalizaram, a China tirando restrições a terras raras e os Estados Unidos aplicando uma tarifa de 55% em produtos chineses, contra 10% da China nos americanos. O mercado, claro, reagiu bem. Um certo otimismo com a redução das tensões. Mas nem todo mundo tá tão otimista assim com esse acordo, né? Li umas análises mais céticas. É verdade. Saiu uma análise no Financial Times, por exemplo, sugerindo que talvez o Trump tenha, tipo assim, perdido a guerra comercial.
Argumentam que a estratégia toda foi falha e que a China saiu até mais forte, mantendo o controle sobre minerais que são estratégicos. Interessante. Mostra que a briga de fundo continua, né? Mesmo com um acordo pontual. Com certeza, a competição de longo prazo não acabou ali. E os dados de inflação lá nos Estados Unidos? Você mencionou que vieram mais baixos. Sim, os dados de maio vieram abaixo do que o mercado esperava. Isso animou bastante, porque aumenta a chance do Federal Reserve, o Banco Central americano, cortar os juros em breve. E isso ajudou a enfraquecer o dólar no mundo todo, o que respinga aqui, como a gente viu. Só que, por outro lado, tem um contraponto, né? O Banco Mundial acabou de revisar para baixo a previsão de crescimento global para 2025. Agora eles esperam só 2,3%. Nossa, 2,3%? É baixo. É o ritmo mais lento desde 2008, desde a crise financeira. E eles citam justamente o quê? As tensões comerciais e as incertezas políticas como freio. Ufa! Então, resumindo, bastante coisa acontecendo. Aqui dentro, o governo tentando ajustar as contas com essa MP meio incerta, o mercado local reagindo bem, mas muito por causa do cenário externo. Exato. E lá fora essa mistura. Um alívio com o acordo EU-China, mas com gente já questionando. Inflação americana dando uma trégua, mas o Banco Mundial preocupado com o crescimento global. É um cenário que mistura esse alívio de curto prazo nos mercados com desafios estruturais bem importantes, né? Tanto na nossa questão fiscal aqui no Brasil, quanto nessa desaceleração e nas tensões geopolíticas lá fora. Perfeito. É bem essa a foto do momento. Muita coisa para a gente continuar acompanhando de perto. Exatamente. Bom, ficamos por aqui com Se Liga Economia de hoje. Agradecemos a companhia. Continue acompanhando a gente para mais análises e os destaques do mundo econômico. Valeu! Até a próxima.